ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, que a gente chama de IBS. Esse IBS é um imposto do tipo imposto sobre valor adicionado, ou seja, tudo aquilo que é vendido pela empresa é tributado e todo imposto que incide em todos os bens e serviços que a empresa adquire para o seu processo produtivo, ela recupera na forma de crédito. Então, na verdade, esse imposto, ainda que ele seja recolhido, a empresa paga então a diferença entre o débito que incide nas vendas e o crédito que incide nas compras. Como tudo que foi pago nas etapas anteriores é recuperado na forma de crédito, na verdade está tributando apenas a venda final, ainda que em etapas. Em cada etapa se recolhe uma parte do imposto. Num bom imposto do tipo IVA, as exportações são desoneradas e os investimentos são desonerados. E quando você tem um imposto com essas características, na prática é um imposto sobre consumo, porque tudo que é produzido ou importado por um país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Então, esse modelo é um imposto sobre consumo cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. A razão de a gente propor essa mudança é que esses 5 tributos atuais são extremamente distorsivos, eles acabam tendo um custo muito grande para a economia brasileira, resultantes de um custo burocrático de pagar imposto que no Brasil é o mais alto do mundo, de um grau de litígio em função da complexidade do sistema tributário, que provavelmente também é a mais alta do mundo, do fato que, por falhas no nosso sistema dos tributos atuais, a gente está onerando exportações e está onerando investimentos, e com isso reduzindo o potencial de crescimento da economia brasileira. E, por fim, o nosso sistema tributário distorce completamente a forma de organização da produção, da estrutura produtiva no Brasil. Já que a gente está aqui no Secov, vou dar um exemplo de o que é esse tipo de distorção. Aqui no Brasil eu quero construir um prédio. Aí eu posso construir um prédio de concreto armado ou posso construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. Aqui no Brasil, o prédio de concreto armado vai pagar ISS, no máximo 5%, e PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Ou seja, o valor adicionado no canteiro de obra vai pagar 8,65% no máximo. Aí eu quero fazer uma estrutura metálica numa fábrica para depois montar no canteiro de obra. Essa estrutura metálica na fábrica vai pagar ICMS 12% e vai pagar PIS/COFINS não cumulativo de 9,25%. Então 21% e 25%. Ou seja, no Brasil é muito mais barato fazer um prédio de concreto armado que um prédio com estruturas pré-fabricadas. Só que isso tem consequências do ponto de vista econômico. Imagine que com a mesma quantidade de trabalhadores e capital que você faça 10 prédios de concreto armado, você pudesse fazer 11 prédios com as estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro leva a gente a fazer 10 prédios em vez de 11, com a mesma quantidade de insumos econômicos. Isso é o que a gente chama de perda de produtividade. Ou seja, a gente produz menos prédios do que a gente poderia produzir por conta de distorções no sistema tributário. Esse mesmo tipo de distorção se reflete de forma generalizada pelo sistema tributário brasileiro. E a ideia é corrigir todos esses problemas com essa mudança que está sendo proposta. Agora, doutor Ricardo Lacasse, suas observações. Bom, acho que o CECIF, representado pelo Bernardo Pi, tem feito um trabalho muito importante em iniciar essa discussão de reforma tributária no Brasil, em especial em relação ao imposto ao valor agregado, que hoje é tido como imposto mais justo e trazendo uma simplificação, uma desburocratização, que é uma demanda da sociedade brasileira. Agora, acho que a questão que tem que ser colocada, e sem dúvida nenhuma, é um projeto bastante ambicioso, e nós estamos aqui já há mais de 30 anos com a nova Constituição, e esse é um problema que a gente já conhece desde 1988 e cada vez mais agravado. Todas as tentativas de reforma tributária que foram feitas desde o governo, desde o início da Constituição, a gente infelizmente acabou tendo muita discussão, muito debate, mas nem realmente prática para o contribuinte. Se nós olharmos os dados desde 1988 a hoje, o crescimento da carga tributária no Brasil subiu de aproximadamente 25% do PIB a hoje 31%, 32% do PIB. Ou seja, o contribuinte ele só sofreu aumento de carga tributária. Quando se fala em reforma tributária no Brasil, quem paga a conta é o contribuinte. Então, qual o receio que os empresários têm, as pessoas físicas têm? Que se discuta uma reforma tributária bastante ambiciosa como essa proposta
prioritariamente aqui, que está na Câmara dos Deputados, e com uma discussão bastante encorpada, bastante proativa do governo e do CECIF, de toda a sociedade como um todo, mas infelizmente, por questões políticas de Brasil, a gente tem um país com uma complexidade bastante grande sob o aspecto político, isso acabe não sendo aprovado e seja aprovado parte dela. E normalmente o que a gente tem visto, olhando para o passado, essa parte que tem sido aprovada é aumento do imposto do contribuinte. Então, acho que os contribuintes têm que ficar bastante atentos para saber como isso vai ser feito. Uma outra questão que se coloca no debate, aí mais uma vez para efeito da discussão aqui, a gente tem um pouco de tempo, acho que vale a pena entrar nessa discussão, a reforma proposta pelo CECIF é uma guinada de 90 graus. Claro que o API e todos os idealizadores da proposta idealizaram mitigadores dessa guinada de 90 graus. É basicamente pegar um transatlântico numa velocidade de cruzeiro e querer que ele faça uma curva de 90 graus. Naturalmente, todo mundo sabe que isso é inviável e, portanto, o API, ele fala com muito mais propriedade do que nós, ele tem os prazos de 10 anos e 50 anos que são mitigadores dessa guinada para saber se o sistema funcionaria e como ficaria a arrecadação tributária. Mas o que a gente pode eventualmente se questionar é se não haveria uma outra reforma, algumas outras medidas que não envolvessem uma guinada e pudessem atingir os objetivos similares de simplicidade, ou simplificação do sistema, desburocratização, redução do custo do Brasil, ampliação da base tributária, redução do contencioso fiscal. Esses são os grandes objetivos atuais de uma reforma. Há um consenso de se buscar esses objetivos nesse primeiro momento. Será que não haveria um outro tipo de reforma? Talvez com uma simplicidade maior, com uma facilidade de aprovação política maior, com impacto nos contribuintes melhor, ou seja, uma adaptação do sistema que atingisse os objetivos, talvez não de uma forma tão ambiciosa. Acho que, sem dúvida nenhuma, continuar discutindo a reforma é extremamente importante, mas talvez fazer ela faseada, fazer ela em etapas. Começar talvez por uma reforma federal, uma reforma onde você tivesse um nível de aprovação legislativa um pouco diverso, não precisa ser por emenda constitucional, mas talvez por leis ordinárias, numa discussão da sociedade, olhando os setores, os impactos dos setores, principalmente do setor imobiliário, a gente vai discutir isso também aqui um pouco, e continuar migrando para essa reforma mais ampla, onde entrariam os estados e os municípios. O último comentário que eu faria, a gente está vendo a dificuldade política de se conversar com os estados e municípios. A gente tem uma reforma da Previdência necessária, absolutamente necessária para o país, em vias de ser votada, e ainda há, aos 45 minutos do segundo tempo, estados dizendo que não querem entrar por questões absolutamente meramente políticas na reforma da Previdência. Porque o Estado não quer ter o desgaste político de entrar e falar, olha, eu não quero entrar, apesar de eu querer a reforma da Previdência para mim, mas eu não quero publicamente falar que eu quero. Então, da mesma forma, a gente tem todo um impacto de repartição das receitas tributárias e toda uma discussão política muito complexa, que até hoje, infelizmente, nunca se conseguiu superar desde a Constituição de 88. Portanto, eu faço essa ponderação de alerta, que todas as vezes que se falou reforma tributária no Brasil, o contribuinte pagou a conta. Acho que esse é um ponto muito olhando o passado. E o outro aspecto é, será que não haveria uma reforma tributária que poderia dar início e até ser um indutor de trazer já de imediato uma simplificação, desburocratização e não com toda esse tamanho da reforma envolvendo os estados e os municípios. Eu só queria introduzir quem está entrando agora no acompanha, nós estamos com o Bernardo Api, discutindo a proposta de reforma tributária que está lá no Congresso. O doutor Ricardo Lacasse colocou vários pontos aí que são, acho que até preocupações mesmo, tanto dos governantes, que é a possibilidade de uma perda de receita, como das empresas, de um aumento do custo tributário com a criação de um novo imposto, que seria o IBS, que iria substituir vários impostos federais, estaduais e municipais. Bernardo Api, por favor. Bom, acho que o Dr. Lacasse colocou duas questões importantes. A primeira, o receio de que a reforma traga aumento de carga tributária. Na forma como está redigido hoje a proposta de emenda constitucional, isso é impossível, porque a alíquota do novo imposto ela é calibrada matematicamente para repor exatamente a receita dos tributos que estão sendo reduzidos atualmente, e eu não consigo ver como mudar isso dentro do desenho da proposta de emenda constitucional como está sendo feito. Então, do ponto de vista da arrecadação,
tanto da União, dos estados, dos municípios, a proposta é totalmente neutra em termos de arrecadação. Mas, no entanto, do ponto de vista do contribuinte, do consumidor, na verdade, que é quem paga esse imposto, ela na verdade, reduz a carga tributária. Porque hoje nós estamos pagando imposto não apenas sobre o que a gente está pagando para a União, para os Estados e municípios, mas a gente está pagando o imposto oculto, que é a ineficiência do sistema tributário atual. A hora que você tem um sistema tributário em que você tem, você está pagando não só imposto para a União, mas está pagando o custo burocrático de pagar imposto, que vai reduzir enormemente com essa mudança que está sendo colocada. Você está pagando o custo do contencioso, do litígio entre contribuinte e o fisco, que está sendo reduzida dentro dessa mudança. E, portanto, na verdade, toda essa ineficiência que existe hoje, ela vai sendo reduzida. Então, a proposta, na prática, embora mantenha a arrecadação da União dos Estados e Municípios, reduz o custo dos tributos para os consumidores, ou seja, é deflacionária. Como seria exatamente essa transição dos vários tributos para o IBS, o momento zero da aplicação da reforma, se ela for aprovada? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o que é feito a proposta é fazer uma transição em 10 anos. Nos primeiros 2 anos, esse novo imposto IBS que seria criado com uma alíquota bem baixa, de 1%, e você reduziria só a alíquota de um tributo federal, que é a COFINS, em são estados e municípios. Então, na prática, esse período de teste que o Dr. Lascars colocou para fazer só federal já existe, já está dentro da proposta. E a partir daí, esse período de 1% é para ajustar o novo imposto operacionalmente e para saber qual o potencial de arrecadação dele. A partir daí, seria feita uma transição em 8 anos em que as alíquotas dos tributos atuais vão sendo progressivamente reduzidas e a alíquota do novo imposto vai sendo progressivamente elevada. Como a gente sabe quanto arrecada os tributos atuais, então a transição seria em 8 anos, no primeiro ano eu vou perder 1/8 da arrecadação. Portanto, eu sei quanto eu vou perder de arrecadação, porque eu sei quanto eles arrecadam. Quanto eu sei quanto arrecada 1% de alíquota do IBS, a gente sabe quanto vai ter que subir a alíquota do IBS para repor essa perda de arrecadação. E com isso a gente consegue fazer essa transição totalmente neutra em termos de carga tributária. Ou seja, eu consigo garantir que o IBS vai arrecadar vai corresponder exatamente àquilo que reduz da arrecadação dos outros tributos. E como é que foi feita essa partilha do recurso arrecadado? Quem seria responsável por isso? Porque a arrecadação se daria o quê? Em plano dos estados, municípios, federal? Quem iria gerenciar o IBS? Então, na verdade, toda essa arrecadação entra para o contribuinte é um imposto só que ele tem uma parte federal, uma parte estadual, uma parte municipal. E ele é recolhido numa conta centralizadora. Essa conta centralizadora é gerida por um comitê gestor, que é, por sua vez, formado por representantes da União, dos Estados e municípios. Então, esse é um imposto que é gerido conjuntamente pelas 3 esferas da federação, pela União, pelos Estados e pelos municípios. E essa conta centralizadora, com uma série de fórmulas que vão estar na legislação complementar, distribui essa receita que entrou para a União, para os Estados e para os municípios. Ou seja, simplifica enormemente para o contribuinte. A gestão do tributo, do imposto, continua sendo feito pelos 3 entes conjuntamente e a receita é distribuída para a União, cada um dos estados, cada um dos municípios. Queria só retomar o segundo ponto que o Dr. Lacais colocou, que é a sugestão de começar com uma reforma federal. Essa é uma possibilidade que está sendo colocada, o próprio governo tem colocado essa possibilidade, Dr. Lacais, mas a nossa avaliação é que, na verdade, assim, o pior imposto do Brasil é o ICMS. Com certeza, talvez seja o pior imposto do mundo, não só do Brasil. E a gente vai fazer uma reforma que vai resolver o problema para a União e vai manter a pior parte do sistema tributário da forma como é hoje. E aí vamos ter, assim, vai demorar alguns anos até a União arrecadar, então nós estamos simplesmente adiando a solução da maior parte do problema. Essa é a maior questão. Aí vai dizer, é mais difícil politicamente? Sim, é mais difícil politicamente. Mas a gente tem sentido, na relação com os estados e com os municípios, uma disposição para discutir o tema que não existia alguns anos atrás. Então, existe aqui uma percepção, até mesmo do ponto de vista dos governadores, de que o ICMS não dá mais da forma como ele está. As empresas já tinham percebido isso faz tempo. Agora, os próprios governadores estão percebendo isso. Então, o clima político para aprovar a reforma ele é muito positivo hoje. E se tem a possibilidade política de fazer uma reforma que resolve todos os problemas, por que resolver só parte dos problemas e deixar a maior parte dos problemas para resolver depois? Agora, como é que fica
questão dos estímulos tributários que ainda são dados pelos estados. Nós estamos vendo até São Paulo revendo algumas tributações para estimular determinados segmentos aí da indústria, numa operação aí mais ampla de estímulos regionais para o estado de São Paulo, mas nós já temos assim, Zona Franca de Manaus, nós temos vários estados com estímulos específicos, a indústria automobilística também é alvo de alguns estímulos. Como que ficaria essa situação, inclusive porque está no plano do governo, cortar desonerações, só que o próprio governo não sabe o que fazer com isso, né? Por exemplo, Zona Franca de Manaus, na verdade houve até um aumento, um incremento desse estímulo recentemente. A ideia, na verdade, primeiro, os benefícios fiscais que existem hoje vão sendo progressivamente reduzidos ao longo dessa transição de 10 anos. Eles vão perdendo importância à medida que os tributos atuais vão sendo reduzidos. A proposta é substituir o atual modelo de desenvolvimento regional baseado em benefícios fiscais, que é um modelo extremamente ineficiente. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, porque quando um Estado dá benefício, ele dá benefício não para explorar uma vocação que ele tem produtiva, ele dá um benefício para roubar uma empresa de outro Estado. E isso acaba gerando enormes distorções. O nosso Estado aqui, São Paulo, por exemplo, dá benefício para frigorífico, que deveria estar no centro-oeste, onde está o boi. E tem Estado do centro-oeste que dá benefício para montadora, que talvez sem o benefício estivesse em São Paulo. Então, eu, na verdade, tenho um monte de caminhão rodando à toa o país por conta de benefícios fiscais, sem realmente gerar desenvolvimento. Pode ser que o frigorífico gere até mais emprego do que a montadora. A própria Zona Franca de Manaus é um bom exemplo. É um modelo que é feito para eu produzir insumo aqui no Sudeste, ou no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mandar para Manaus, processar, agregar um pouquinho de valor e trazer a mercadoria pronta para cá. É extremamente ineficiente e gera muito pouca renda na região. Para vocês terem uma ideia, o custo da Zona Franca, em termos de renúncia de tributos federais, só federais, é de 25 bilhões de reais por ano. A Zona Franca gera 85 mil empregos diretos. Isso significa que cada emprego direto na Zona Franca custa quase 300 mil reais de renúncia de tributos federais. Só que o custo desse emprego, com encargos, deve ser perto de 60 mil reais por ano, em média. Ou seja, eu dou um benefício que custa 300 mil reais, que na verdade a população do Brasil inteira está pagando por isso, porque todos os outros impostos têm que ser mais altos para compensar a perda de arrecadação que eu tenho com esse benefício, para gerar um emprego que custa 60 mil reais. Certamente dá para fazer uma política de desenvolvimento muito mais eficiente com a alocação de recursos orçamentários numa política que explore as vocações regionais. Então, por exemplo, se uma região tem vocação para turismo, explore-se a vocação do turismo. Se tem biodiversidade, como é o caso do Amazonas, vamos criar uma indústria que explore a biodiversidade. E que não é feito hoje. Isso não é feito hoje. Então, a realidade dá para fazer uma política de desenvolvimento regional com recursos orçamentários que é mais eficiente do ponto de vista da redução das desigualdades regionais e da geração de emprego e de renda nas regiões menos desenvolvidas, com um custo muito menor para a sociedade do que nós temos hoje. Agora, é possível fazer isso do dia para a noite? Não é. É por isso que a transição proposta no modelo permite fazer isso ao longo de um prazo de 10 anos. Essa vocação tem sido colocada até pela Secretaria de Emprego, Competitividade e Produtividade, que eles falaram, por exemplo, que a Amazônia não tem um estímulo à criação de peixes de uma forma mais intensiva e a China acaba estimulando peixes que tradicionalmente poderiam estar lá na Amazônia. Então não há exploração dessa que é uma vocação direta. Mas eu acho que o doutor Ricardo Lacasse tem mais observações sobre isso, né? Que são os pontos destacados aí, né? Acho que os pontos, evidentemente, os pontos que o doutor Api está destacando são extremamente relevantes. A questão do incentivo fiscal e a incentivo fiscal causa distorções bastante relevantes na economia. Eu acho que existe também um outro lado, precisa se pensar e precisa se verificar. A gente, se olhar um pouco para trás, o país, e quando não existia essa guerra de incentivo fiscal, havia uma industrialização muito forte no Sul e Sudeste. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste não tinham industrialização alguma. A gente pensar numa fábrica automobilística, como você mencionou, a Pia, uma Ford, na Bahia, fechando dali a 10, 15 anos, em função da ausência do benefício fiscal e voltando suas operações para o estado do Sul e Sudeste, a quantidade de desemprego e de salários que essas pessoas perderiam, consequentemente, menos consumo, menos tributação sobre o imposto sobre consumo. Mas eu acho que o ponto mais relevante e que a gente tem sofrido, e é uma demanda do setor, viu, Denise? Acho que aqui é importante a gente discutir a questão do setor imobiliário, não só da reforma tributária como um todo,
é a questão da neutralidade da arrecadação. Quando a gente fala de neutralidade da arrecadação, em tese a arrecadação não deveria subir, não deveria cair. O problema é que a gente sabe, e a gente tem visto com bastante frequência, que essa neutralidade da arrecadação acaba prejudicando com muita frequência os prestadores de serviços. E na proposta específica discutida hoje na Câmara, a gente vê que o setor imobiliário ele não foi objeto de análise. Ele não sofreu uma análise profunda, ele está sendo tratado como um setor como outro qualquer, e aqui não há demérito algum com os demais setores. É simplesmente que o setor imobiliário ele tem toda, e mundialmente é assim, isso não é uma jabuticaba brasileira, é alguma coisa que acontece no mundo inteiro. O setor tributário, o setor imobiliário, ele tem um tratamento diverso e toda uma tributação, uma sistemática diversa. No Brasil, a questão é ainda mais complexa em função do risco e da questão da incorporação imobiliária, do risco atinente a uma incorporação imobiliária, a venda de imóvel, que hoje nós temos o patrimônio de afetação, que é uma sistemática muito típica do setor, que fez o setor funcionar, deu uma segurança jurídica muito grande para o setor imobiliário e trouxe, na verdade, todos os grandes anseios de uma reforma tributária. Ele trouxe a simplificação para o setor, ele trouxe a desburocratização, ele trouxe a redução do custo de pagar o imposto, ou seja, o setor imobiliário, de certa forma, já possui uma reforma tributária em si. Incluí-lo ele num grande IVA nacional, ou mesmo até, sob aspecto federal, um grande IVA, vai acabar trazendo um custo adicional, e há estudos bastante profundos já efetuados, de um custo adicional na incorporação imobiliária. Esse custo, infelizmente, o incorporador não consegue repassar no preço. Não existe uma elasticidade de preço onde você consiga simplesmente aumentar em 10%, 15% o preço e deixar o consumidor final pagando aquela conta de um acréscimo tributário, onde o contribuinte de direito passa a ser meramente incorporador, o contribuinte de fato, evidentemente, o promitente comprador. Então, nós, aqui do setor imobiliário, temos que ter uma atenção bastante grande de um tratamento diferenciado, porque o setor é diferente. O setor tem uma tipicidade, tem características diferentes e hoje em dia tem toda uma sistemática de segurança jurídica que, trazendo qualquer tipo de tributação, como seja um IVA federal, seja um IVA nacional, atrapalharia bastante o setor. Eu tenho até uma pergunta específica aqui do Ernesto Lino de Oliveira, que pergunta se o IBS incidirá na compra e venda de imóvel. Bom, primeiro, a questão específica do imobiliário ainda está em discussão. Acho que esse é um ponto importante, Ricardo. Nós estamos conversando com o setor, estamos olhando para a experiência nacional, mas não está fechada aí dentro do modelo. Isso não está na emenda constitucional, isso vai estar regulado na legislação complementar que regula o imposto. A questão é a seguinte: como é que funciona no mundo? Existe sim, se você for pegar alguns países da Europa, geralmente você dá isenção nas operações de venda de imóveis, sem recuperação de crédito, ou seja, tributa acumulativamente com isenção, mas isso gera distorções, inclusive essa distorção que eu dei o exemplo aqui, isso estimula fazer prédios de concreto armado de forma menos eficiente do que fazer com estruturas pré-fabricadas. Agora, existem os IVAs mais modernos, em países como Nova Zelândia, Austrália, Canadá e vários países novos que estão adotando o modelo do IVA, inclusive países em desenvolvimento, em que o padrão que tem sido adotado é a tributação da primeira venda do imóvel. Ou seja, as vendas subsequentes não são tributadas, mas a primeira venda do imóvel é tributada. E a literatura toda recomenda que esse é o modelo mais adequado. Aí a questão que vem, mas isso pode no Brasil representar um aumento no custo de produção dos imóveis. Nós estamos discutindo com o setor como tratar dessa questão, mas aqui precisam ser levadas. Uma possibilidade que está sendo colocada é falar o seguinte: olha, vamos pegar a primeira parte do valor dos imóveis, os primeiros R$100 mil, R$200 mil do valor dos imóveis, vamos botar alíquota zero. A alíquota zero significa: eu não vou tributar e vou recuperar todo o imposto pago na aquisição dos insumos. E o valor acima disso, você passa a tributar. Essa é uma possibilidade. Que, na verdade, vai significar o quê? Vai ficar, olha, um imóvel popular vai pagar menos imposto do que paga hoje, um imóvel de classe média baixa vai pagar mais ou menos do que paga hoje, e um imóvel de classe alta vai pagar mais imposto do que paga hoje. O que é bom, é correto do ponto de vista do desenho da economia do Brasil. Não está fechada essa proposta. A ideia, mesmo se isso for feito, não acaba com a ideia do patrimônio de afetação para os outros tributos que são cobrados,
como o imposto de renda, contribuição sobre folha, esses continuariam sendo pagados, sendo cobrados pelo regime de patrimônio de afetação. Na verdade, não haveria risco no modelo de construção, porque no modelo de tributação, durante a construção, na verdade, você isolar aquele empreendimento como patrimônio de afetação, ele vai, todo o imposto pago sobre o material de construção utilizado vai ser recuperado e só quando tiver a venda e o pagamento pela venda que seria tributado. Ou seja, não existiria um risco em decorrente desse. Se não tiver venda, não tem tributação. Só tem tributação quando tem a venda. Esse já é o sistema atual. Pois é, já é o sistema atual. Então, só colocando, sim, é uma questão que preocupa a gente. Agora, temos que olhar para saber qual é o modelo que é melhor. Vamos tentar evitar esse problema que eu dei no começo de, olha, vamos fazer um sistema que desestimula eu fazer construção de forma mais eficiente. Eu acho que é uma coisa importante de ser considerada. 2, vamos pensar num sistema que é progressivo, em que reduz o custo em relação ao que tem no sistema atual para as famílias pobres. E sim, a pessoa que vai comprar um imóvel de 2 milhões, 3 milhões de reais vai pagar mais imposto do que pagar hoje. Em princípio, eu não vejo grande problema. É uma discussão válida, nós temos que fazer. 3, vamos fazer um modelo que dá segurança jurídica para o setor? Sim, com certeza. E 4, tem uma questão extremamente importante, que é a seguinte, e que tem que ser levada em consideração em qualquer discussão do impacto do que está sendo proposto. A proposta de mudança do sistema tributário que está sendo colocada, que está em discussão nessa PEC 45, ela tem um impacto extremamente positivo sobre o crescimento. A gente estima, por baixo, um aumento de 10% no PIB potencial e no poder de compra de todas as famílias brasileiras num horizonte de 15 anos. E isto tem um impacto extremamente positivo para todos os setores, especialmente para um setor imobiliário. Porque quando as pessoas têm as suas necessidades básicas, a aquisição de alimentos, e são mais urgentes. Se eu aumento a renda delas, a renda disponível, em pelo menos 10%, isso provavelmente vai ter um impacto sobre o aumento na demanda do setor imobiliário, mais do que proporcional a esse aumento. E o setor vai ser beneficiado por esse aumento do poder de compra da população. Então, a gente precisa olhar o todo, não podemos olhar só parte da equação. Agora, olhando o todo e com uma boa discussão com o setor, acho que nós conseguimos chegar a um bom modelo para a tributação do setor imobiliário. Agora, pensando numa transição num prazo mais longo, como é que seria administrada a questão política no Brasil, que a gente tem troca de governos, a gente sempre tem remendos, ainda mais quando se fala em sistema tributário, a gente tem uma colcha de retalhos, né, que cada um vai movimentando como precisa. O governo atual já teve a ideia de um imposto sobre movimentação financeira, que não seria exatamente CPMF. A gente sabe que quando o cobertor está curto, faltando dinheiro, a questão tributária sempre entra como uma alternativa, né? Como é que se teria essa segurança numa transição muito longa? Basicamente, isso aqui é uma emenda constitucional. Então, qualquer revisão teria que ser uma outra emenda constitucional. Segundo, tenho quase certeza de que logo de início, se aprovou essa emenda constitucional da reforma tributária, você vai ter um impacto extremamente positivo sobre o ambiente de negócio. Ou seja, aumenta o investimento, reduz juros de longo prazo e as pessoas vão sentir isso claramente. Terceiro, não é uma mudança que termina num dia. As coisas difíceis de terminar no Brasil são aquelas que acabam do dia para a noite. Como aqui tem uma transição, ele é progressivo, a substituição do sistema tributário atual pelo novo, é muito difícil você chegar no meio do caminho e falar, agora eu vou parar. Eu acho quase impossível que isso aconteça. Agora, mesmo que fosse para acontecer, precisaria de uma outra emenda constitucional. Ou seja, eu acho que esse risco é muito, muito pequeno, Denise. Agora, o doutor Ricardo Lacasse colocou pontos específicos do setor imobiliário. A gente deve ter repetição desses questionamentos em vários outros setores. Por exemplo, tem um programa especial de estímulo para a área automobilística, que não é esse setor estadual, por exemplo, atrair as montadoras, mas um plano de estímulo em troca de investimentos. Nós temos isso em várias outras áreas. Como se contemplaria isso na transição? Perfeito. O próprio doutor Lacasse colocou o exemplo da Ford da Bahia, que poderia fechar a fábrica. Mas tem o Rota 2030, que é um plano muito mais amplo, por exemplo, que pega todo o setor automobilístico. Sim. A ideia é trocar os benefícios atuais pela alocação de recursos orçamentários para fazer essa política de desenvolvimento regional e, eventualmente, setorial. Então, o primeiro caso é o seguinte, olha, se de fato a empresa que está lá está de fato gerando, não é só gerar emprego e renda, ela está gerando uma perspectiva de futuro, de desenvolvimento sustentável para a região,
vai ter recurso, se o Estado achar que é relevante, vai ter recurso para ele poder substituir o modelo atual, que é um modelo de benefícios fiscais, por um modelo de subvenções. Agora, o Estado vai ter que avaliar qual é a melhor alternativa de desenvolvimento regional para ele. Quando a gente olha no horizonte de longo prazo, a boa política de desenvolvimento regional é a qualificação de mão de obra e melhoria de infraestrutura. Que hoje, o sistema de benefícios fiscais que a gente tem hoje não contribui para isso. Ele é feito para dar benefício ou para a indústria ou para centro de distribuição. Quando, na verdade, a melhor política pode ser qualificar a mão de obra, criar centros de tecnologia avançados, além de mão de obra de baixa qualificação, melhorar a infraestrutura, portanto, reduzir o custo de trazer uma mercadoria, um carro produzido na Bahia para São Paulo, automaticamente Bahia torna-se competitiva com esses, sem precisar ficar dando benefício para a indústria, mas simplesmente melhorando as condições de produção na Bahia. Segundo ponto, talvez investir no setor de turismo gere mais emprego e mais renda com menor custo para alguns estados do que dar um benefício para uma indústria intensiva em capital, por exemplo, que custa caro e gera pouco emprego. Então, todas essas questões têm que ser colocadas na mesa e o ponto fundamental vai ter recurso para fazer políticas no momento regional, é certo que vai ter, está sendo discutido no Congresso quanto vai ser, mas vai ter, e tendo esses recursos, qual é a melhor forma de alocar eles? Acho que essa é a questão fundamental, não necessariamente é o modelo atual, é isso que eu estava querendo colocar. Acho que aqui são dois pontos relevantes. Assim, só voltando à questão da tributação imobiliária, nos parece que essas isenções, primeiro, um imóvel de 100 mil reais aqui no estado de São Paulo não existe. Então, uma isenção de 100 mil reais, você não vai conseguir atingir qualquer tipo de isenção imobiliária. E uma coisa que se diz muito no mercado imobiliário, API, e é mais uma vez uma particular do mercado imobiliário, não é imóvel de 2 milhões de reais. É o quanto cabe no bolso do prometente comprador para ele pagar aquela parcela mensal. Então, às vezes, um imóvel de 2 milhões de reais, aparentemente é um imóvel de custo alto, mas dependendo da sistemática de financiamento que você tem, seja o autofinanciamento ou financiamento do sistema financeiro, propriamente dito, o financiamento da incorporadora ou do sistema financeiro, você tem a possibilidade de uma família com um financiamento de 30 anos, 15 anos, 20 anos, de comprar um imóvel de maior valor e aquela parcela de imposto que ele teria assumido, sim, é bastante relevante no seu orçamento mensal, porque aquela parcela vai impactar relevantemente naquele orçamento mensal. Todos os estudos econômicos efetuados mostram que qualquer tipo de IVA, ele seria extremamente prejudicial ao setor. E eu vou lhe explicar por quê. Quando se fala da questão de insumos, API, a gente tem que entender quais são os insumos da incorporação imobiliária. Do que é feito uma incorporação imobiliária? São basicamente 4 insumos. O terreno. O terreno normalmente não gera qualquer tipo de crédito, porque ele é adquirido de pessoa física. Então você teria que ter já um crédito fictício, você teria que atribuir um crédito ao terreno. O terreno é grande parte, principalmente nas grandes capitais, do custo de uma incorporação imobiliária. 30% a 40% do custo de uma incorporação imobiliária acaba sendo terreno. O segundo grande insumo é mão de obra direta. A gente sabe que mão de obra direta também não gera crédito. O terceiro grande insumo é o financiamento imobiliário, o custo do capital para se fazer aquele determinado empreendimento, que também não gera crédito. E o quarto grande insumo, esse sim, é o material de construção. Esse sim geraria crédito. Ou seja, grande parte de uma incorporação imobiliária, um loteamento, ele não tem na etapa anterior qualquer tipo de crédito que ele geraria, isso já para o efeito atual de PIS/COFINS. Tanto é verdade que a Receita Federal, na gestão anterior, do secretário Rachid anterior, ele já tentou fazer, e já é uma discussão dentro da Receita, com estudos bastante aprofundados, da unificação do PIS/COFINS. Todo mundo viu na grande imprensa que o governo quis já partir no ano passado, ou 2 anos atrás, para uma simplificação tributária unificando o PIS/COFINS. Na época se chamou de CSS, era Contribuição para a Seguridade Social, evidentemente acabou não saindo de uma grande proposta, mas os estudos foram efetuados e o setor teve a oportunidade de ir lá discutir essa questão. E naquela época o setor já foi excluído. A própria Receita Federal, sem o setor ter feito um pleito específico, ele já foi excluído. Olha, essa história de IVA, de valor agregado para o setor imobiliário não funciona. Vocês têm que ter uma alíquota determinada, tem que ter uma alíquota única e tributar, até porque o setor, e aí mais no IVA federal, no IVA nacional, o setor nunca pagou ICMS, o setor nunca foi contribuinte relevante de ISS, ele paga o ISS do ajuste da incorporação.
Ou seja, o que o setor hoje arca são com tributos federais e, mais uma vez, num sistema já bastante simplificado. Então, a gente teria que analisar todas as propostas de inclusão. Realmente, o que nos parece mais correto é a exclusão da sistemática de incorporação imobiliária e loteamento de qualquer tipo de IVA, seja federal, seja um IVA nacional. E quanto à questão dos incentivos, o API é muito mais abalizado para dizer os efeitos do incentivo. O que se tem dito é que precisa ver até que ponto uma política pública de capacitação de funcionários e de pessoas no Norte e Nordeste substituiria de fato uma geração de emprego de maneira mais contínua. É uma grande discussão nacional, nós todos sabemos os efeitos negativos de incentivos fiscais e mudanças não econômicas de plantas industriais e plantas de distribuição para outros estados, mas o fato é que o Brasil convive com uma diferença regional muito grande. E talvez, a gente coloca isso como uma dúvida, possa ter um aumento dessa diferença regional, o que obviamente não é uma dos outcomes, dos objetivos finais dessa reforma. Bom, poderia falar um pouquinho Sim, aqui? claro. Na verdade é o seguinte, primeiro, vamos pegar os pontos, por exemplo, eu acho que o Lacasse colocou muito bem. Olha, o que define imóvel é o que cabe no bolso. E aí acho que aqui eu queria começar a primeira coisa. Primeiro, a proposta, da forma que está sendo colocada, aumenta o poder de compra dos trabalhadores. Ou seja, no fundo, aumenta o bolso do trabalhador, aumenta a profundidade do bolso do trabalhador naquilo que ele vai poder alocar para imóveis. E volto a falar, isso tende a ser mais do que proporcional ao aumento da renda disponível dos trabalhadores que resulta da proposta. A renda disponível é de no mínimo 10% num horizonte da transição que está sendo colocado. Pode ser que aumente o poder de compra para ser alocado em imóveis em 20%. Isso é uma mudança importante, que tem que ser considerada nessa discussão, extremamente importante. Segundo, das questões que estão sendo colocadas, a questão da mão de obra. Existe uma discussão hoje sobre redução do custo, da desoneração da mão de obra, reduzir o custo da tributação sobre mão de obra. Eu acho que essa é uma discussão importante, que pode ajudar a fechar a equação para o setor. Eu acho que isso é importante. Então, vamos olhar o todo e falar, olha, o risco de você começar a ficar fazendo políticas setoriais, que eu vou fazer um regime especial para o setor X, um regime especial para o setor Y, um regime especial para o setor Z, é você abrir uma porteira que todo mundo vai querer passar dentro desse regime. Se é possível fazer dentro do modelo geral, ainda que com alíquota zero para um imóvel popular, vamos discutir se é 100 mil reais, se é 200 mil reais, isso acho que é válido. Dizer, o que é o valor que define um imóvel popular? Se tivermos de acordo com o conceito, olha, vamos fazer um modelo em que o custo para um imóvel popular vai reduzir em relação ao que é hoje, mas o custo para um imóvel de alta renda, de famílias ricas, vai aumentar em relação ao que é hoje, no agregado, mantendo a arrecadação, eu acho que é um bom modelo. Eu não vejo por que não discutir esse modelo. Agora, os vários setores vão ter influência nas discussões no Congresso, não é? Porque temos, como eu disse, uma estrutura própria em vários segmentos, em várias regiões, e é muito difícil você querer abrir mão de determinados benefícios, né? O governo já tentou, tem a força, inclusive, junto aos parlamentares, né? Senão o governo já teria acabado com as desonerações, que tem muito mais custo tributário do que eficácia na ponta final. Está preparado agora o projeto? Como é que se pode esperar do Congresso? A decisão final é do Congresso, não é? Nós fizemos uma proposta que está no Congresso, foi incorporada pelo deputado Baleia Rossi na PEC 45, mas a discussão agora está no Congresso. Obviamente o Congresso é soberano, vai decidir o que vai ser feito. A nossa avaliação é que precisa olhar do ponto de vista dos objetivos e não dos instrumentos. O objetivo é melhorar a distribuição de renda, aumentar o potencial de crescimento do país, dar transparência sobre quantas pessoas estão pagando imposto, qual é a melhor forma de fazer isso? Lógico que vai ter algum ajuste aqui e ali, não duvido. Inclusive, essa é a proposta que está sendo colocada aqui na mesa, de botar alíquota zero, ou seja, desoneração completa para um imóvel até um certo valor, é uma especificidade do setor que está sendo colocada, porque é um setor em que faz sentido colocar isso na mesa. E tem muito a ver com a ideia de progressividade, de transformar o sistema mais progressivo.
A discussão de desoneração de mão de obra é uma discussão importante, pode ser feita em paralelo ou junto com a discussão da reforma tributária que está sendo colocada. Na hora que você olha todos esses dados juntos e olha o efeito positivo sobre o crescimento, pode ser que cada uma das empresas do setor, quando começar a fazer conta, fale, opa, mas eu vou ficar melhor em termos absolutos relativamente a manter a situação atual. A discussão não tem que ser só em termos relativos. O preço relativo vai subir ou vai baixar. O preço vai ser, no final da transição, eu vou estar melhor ou vou estar pior do que mantendo o sistema tributário atual. Essa é a discussão que tem que ser feita e, de fato, pelo efeito positivo que tem sobre o crescimento, a proposta, na grande maioria dos casos, todo mundo vai sair ganhando com a mudança que está sendo proposta. Isso eu que, inclusive, o setor imobiliário. Acaba sendo... E nós vamos fechando por aqui o nosso debate de hoje, o Secov SP Debate. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu agradeço a participação do economista Bernardo Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Muito obrigada. Né? E também o advogado Ricardo Lacasse, que é integrante do Conselho Jurídico do Secov São Paulo. Eu lembro que o programa na íntegra fica disponível no Facebook do Secov SP e depois também no canal no YouTube. Eu quero aproveitar para parabenizar o Secov São Paulo, que hoje completa 73 anos, fundado em 11 de junho de 1946. Portanto, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos que participam desse trabalho. Um ótimo dia. Obrigado. Bom dia.